Queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha de casa e você que vai ouvir esta pregação neste momento. Nós estamos no 4º domingo da Páscoa e é um domingo que se repete em todos os anos litúrgicos. É o chamado Domingo do Bom Pastor. Quando se fala de pastor, se lembra de ovelha. E quando se fala de pastor e ovelha, há uma relação de confiança, de convivência e de intimidade. Lembremos-nos do Papa Francisco, quando ele dizia que os pastores da igreja devem ter cheiro de ovelha, porque na verdade os pastores de ovelha o têm. Quando se fala de pastor e ovelha, a palavra maior que tem que ressoar no nosso coração é convivência, intimidade, amor recíproco. Aqui tem algo interessante. Por que nós somos cristãos? Por que nós somos católicos? Por que nós fazemos o que fazemos? Por que de missa? Por que de adoração? Por que de vida sacramental? Porque nós queremos ter intimidade com Jesus Cristo. Nós queremos conhecê-lo. Nós queremos entrar no coração dele e permitir que ele entre no nosso. Se isso não acontecer, nós teremos apenas religião. E o que nós vemos na sociedade hoje? Que pessoas que têm só de religião mudam de igreja como trocam de blusa. Essa não está boa, eu pulo para aquela. Essa aqui também não me agradou, tem mais umas 40 mil para eu escolher por aí. Não é questão de religião, é questão de espiritualidade, de criar raízes em Jesus Cristo e alimentar essa espiritualidade pela religião católica, porque somente a religião, ela não cria intimidade. Veja que entre os 12 escolhidos, um era traidor. Jesus vai chamá-lo de amigo, mas ele não foi amigo de Jesus. Então tudo que nós fazemos e tudo que o Senhor confiou à sua igreja é para que nós tenhamos convivência com ele, intimidade com ele, partilhar a vida com ele. Repita: nós não cremos numa doutrina. Nós não cremos numa doutrina. Nós não cremos num livro. Nós não cremos no livro. Nós não cremos numa ideia. Nós não cremos numa ideia. Nós acreditamos numa pessoa. Nós acreditamos numa pessoa. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Amém? Amém. Esta é a nossa fé. Esta é a nossa fé. E por causa dele, nós conhecemos a Sagrada Escritura, celebramos a Eucaristia, ouvimos a sua palavra, o recebemos na Eucaristia, buscamos a confissão. Para que isso? Porque eu quero conviver com Jesus Cristo. Acredito que todos aqui têm amigos, amigas, uma pessoa que te ama de verdade. Como que você pode ter amigo se você não convive com essa pessoa? A maioria de vocês eu conheço de vista. Alguns a gente convive mais próximo aqui no santuário. Um eu atendo, uma confissão, outra. São níveis de relacionamento, né? Outros a gente fala, ô padre. Outros, ei, né? Mas a minha pergunta é: os mais próximos a mim e os mais distantes aqui no santuário, me respondam. O que falta para que eu e qualquer pessoa aqui no santuário sejamos grandes amigos? É uma palavra só, quem acerta? Convivência. Através da convivência vem a intimidade, vem etc. Quando você convive com alguém, você vai se tornando o que dessa pessoa? Íntima, amigo. Aí você começa na casa dela, ela vai na sua casa, aniversário, para convivência. Não há como ter amizade se você não convive
com a pessoa. Não há como ser amigo de Jesus e olhar para Jesus e falar: tu és o meu pastor, se você não tem convivência com Ele. E só a missa é muito pouco, é essencial. É a Páscoa semanal, domingo, nós estamos aqui por causa dele, nós somos seguidores dele. Mas se você não alimentar esta chama durante a semana, não ter momentos de oração, de diálogo com ele, de leitura da palavra, de silenciar o coração, de escutá-lo e não apenas ouvi-lo. Todo mundo ouve a palavra, mas poucos a escutam. Ouvir é entrar pelo ouvido, tanto que nós temos dois, né? Como diziam as nossas mães, um entra e o outro... Jesus não diz: as minhas ovelhas me ouvem. Ele vai usar o verbo escutar. As minhas ovelhas me escutam. Qual é a diferença entre ouvir e escutar? Ouvir é tudo aquilo que faz barulho, que tem som e que entra pelo seu ouvido. Entrou no seu ouvido, você ouviu. Escutar é atenção focada. Quando você escuta alguma coisa, você coloca a sua vida, você coloca a sua atenção, você coloca o seu ser ali. Qual é a reclamação de muita mulher casada quando me procura para ajudar no casamento problemático? Padre, o meu marido não me escuta. Só que o marido vai dizer: pode falar, eu estou ouvindo. Mas a mulher não quer um homem que a ouça, ela quer um homem que a escute. Ouvir, meu filho, você ouve mexendo na panela, se ouve em televisão, se ouve mexendo no celular, se ouve brincando com pet. Agora, escutar, você olha para a pessoa, você tenta entendê-la, você dá devolutiva de cabeça, de olhar, de gesto. Então Jesus não quer um rebanho que apenas esteja ouvindo, mas Ele quer um rebanho que esteja escutando. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos vai dizer qual é a missão daquele que tem intimidade com Cristo. E a missão é o testemunho. Qual é a nossa missão? O testemunho. O que significa testemunhar Jesus? É mostrar para o mundo o quinto evangelho. O quinto evangelho. Quantos são os evangelhos? Quais são? Mateus, Marcos, Lucas e João. Qual foi o primeiro a ser escrito? Marcos, é o menorzinho, é a fonte quelle. É de Marcos que Mateus bebeu. Mateus é o segundo. Depois Lucas, muito inteligente médico, ele vai dizer que todo mundo estava escrevendo bobagem. Aí ele quis fazer uma apuração séria, colocar a história de maneira mais profunda. Lucas se encontrou com Nossa Senhora. Tem coisas que só tem no Evangelho de Lucas que se refere a Maria, porque São Lucas conversou com ela e Lucas escreve o seu Evangelho, e depois do Evangelho ele já escreve os Atos dos Apóstolos. É Lucas que escreve tanto o Evangelho como Atos. E por último, o Evangelho perto ali do ano 90, João. O Evangelho teológico, mais difícil, belíssimo. Então esses são os 4 evangelhos. Mas eu disse para vocês agora que testemunhar Jesus é mostrar o quinto evangelho. Qual é o quinto evangelho? É a nossa vida. É a nossa vida. Porque quando você lê os 4 evangelistas, eles estão contando o que Jesus fez e o que Jesus disse. Quando você dá o seu testemunho, você está mostrando o que Jesus é capaz de fazer hoje na vida daquele que confia nele. E nós temos aqui uma leitura complicada, e nós temos Paulo e Barnabé, 2 homens que testemunham Jesus com a vida e com os lábios. Só que a reação das pessoas
é diferente. Lembro-me de um professor que eu tive no tempo de seminário. Ele ensinava a oratória sacra, como que a gente faz uma pregação. Ele dizia assim: o problema não é o que sai da sua boca, o problema é o que chega no ouvido do outro. Porque uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que a pessoa ouve, de acordo com a vida que ela tem. A pregação de Paulo e Barnabé é a mesma. Não há uma pregação A e uma pregação B. A pregação é Jesus Cristo. Você que está com o folhetinho nas mãos, se quiser, olhe o versículo 45. Como que os judeus receberam esta pregação? Porque Paulo e Barnabé, fiéis à graça de Deus, é importante ser fiel à graça de Deus. Eu sou o que sou pela graça de Deus, porque a graça de Deus a mim dispensada não foi estéril. Além de ser um sentimento de masoquista, é um pecado você não se amar, porque você é obra do Criador. Você é o que é pela graça de Deus, porque a graça não foi dispensada. Então Paulo e Barnabé, eles estão pregando cheio da graça de Deus, e as multidões ouvem. Versículo 45, vamos ler juntos. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja. Ficaram cheios de inveja. Olha para você ver, eles estão pregando a palavra, evangelizando multidões. Ao invés das pessoas gostarem, eles tiveram o quê? Por que esse povão está escutando Paulo e Barnabé e não está me escutando? Por que esse povão está lá e não está aqui? Mas veja o versículo 48. Vamos juntos? Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificaram a palavra do Senhor. A mesma pregação, os judeus tiveram inveja e com blasfêmias, está escrito aí, e com blasfêmias se opunham a Paulo. A mesma pregação surtiu no coração dos pagãos outro sentimento. Eles ficaram contentes e glorificavam a Deus. Meus irmãos, quando a palavra de Deus chega no seu coração, ela chega com sentimento de inveja ou de contentamento e glorificação. Veja que tem mais um versículo, o versículo 52. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria. Versículo 45. Os judeus ficaram cheios de inveja. Os pagãos ficaram contentes. É o 48. E o 52. E os discípulos cheios de alegria. A mensagem é a mesma. Entendem o que é intimidade? Tem gente que lê a palavra e diz: eu tenho que mudar de vida, minha vida não está de acordo com a palavra de Deus não, me ajuda, Senhor. O outro lê o mesmo texto: bobagem, isso aqui é uma bobagem, o importante é ser feliz, isso aqui a missa é uma bobagem, negócio de Bíblia aí. E a palavra é a mesma. Há pessoas que se deixam moldar e há pessoas que querem moldar a palavra à sua própria vida. Aqui, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Hoje, Paulo e Barnabé somos nós. E quando você começar a dar o seu testemunho na sua família, onde você trabalha, na sua sala de aula, na sua faculdade, nos seus amigos, há pessoas que vão ficar
contentes e vão glorificar a Deus. Há pessoas que vão se encher de alegria, mas você vai criar inimizades. Há pessoas que não vão gostar porque você está falando de Deus, e muitas vão ter inveja de você. Foi assim com Paulo, foi assim com Barnabé, e será assim com todo aquele que testemunha a palavra. Porém, o final da leitura é o mais importante. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Não importa o que os outros dizem do seu testemunho, o importante é que Deus vai conservar a sua alegria e vai te dar a plenitude do Espírito Santo. Amém? Amém. Isso é o principal. Ah, padre, mas fulano não gosta, é problema dele. Ah, a pessoa não quer converter, problema dele. Ah, fulano de tal está incomodado com a palavra de Deus, é ele. Quando a você vai receber a alegria e o Espírito Santo. Se você tem intimidade com Cristo, e intimidade é devagarinho, ela vai aumentando dia a dia. O que eu posso fazer aqui como padre é mostrar o caminho, mas quem vai caminhar é você. Eu posso apontar a estrada, mas quem que vai segui-la é você. Deus se propõe, Deus não se impõe. A minha função de pregador é mostrar-lhes. Agora, o que você fará com isso não cabe a mim. Daqui a pouco tempo eu vou dizer: ide em paz. Aí daquela porta para fora é com você. E nós precisamos entender que intimidade com Cristo é um trabalho diário, uma vida de oração diária. A leitura do Evangelho do dia. Os mais devotos a Nossa Senhora, é bom que todos nós o sejamos, o Santo Terço. Como que a gente tem intimidade com Jesus? Intimidade com Nossa Senhora, intimidade com o anjo da guarda, se você se relaciona com ele. Um dia alguém me disse assim: ó padre, você fica pregando como anjo da guarda, só fala do anjo da guarda como se fosse assim, um amigo seu. Eu nunca senti meu anjo da guarda. Eu falei: você não tem relacionamento com ele? Eu falei: com o meu eu tenho. Eu vou te contar, meu filho, ele me livra de cada uma, que é só ele mesmo, viu? E a gente nota, isso aqui só pode ser, ele te põe no lugar exato, com a pessoa certa. Um pequeno atraso, ele te livra de algo, se você tem relacionamento. Quando Jesus vai dizer que as suas ovelhas escutam a sua voz. Há muitas pessoas que vão à missa todo domingo, e espero que não tenha ninguém assim aqui, mas que pode ter pessoas aqui que estão apenas ouvindo a pregação. Elas não estão escutando a pregação. Aí termina a missa, elas são a mesma pessoa de antes da missa. Como que você me explica isso? Como que você me explica uma pessoa que ouve a palavra de Deus, que recebe a comunhão, que é abençoada, e ela sai da igreja igual ela estava antes da missa? Tem um problema aí? Tem um problema aí? Coloque na sua casa, eu te desafio, coloque na sua casa uma panela grande com um óleo quente, pega uma batata, tira a casca, e joga a batata lá. E me diga se tem alguma batata que não será frita. Não, eu me recuso. Aí você tira todos, tem uma lá. Não, eu não, eu vou continuar crua. Eu não quero. Isso existe, gente? Não tem como. Quando você joga a batata ali, ela vai ter uma reação. Assim é a missa. Nós estamos como se fosse aqui na unção de Deus. Como que essa palavra não nos transforma? Como que a Eucaristia que a gente recebe não nos transforma? Como que a bênção de Deus não nos transforma? Então é preciso deixar-se transformar em ovelhas dele. E aqui eu coloco apenas o final do Evangelho, que é muito bonito. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. O seguimento de Jesus passa por escutá-lo.
primeira etapa. Segunda etapa, segui-lo. Terceira etapa, estar nos seus braços, ou conforme o texto, nas suas mãos. Você que está nas mãos de Cristo, atenção, você pode sair de lá a hora que você quiser, mas assuma as consequências. Você pode viver a vida que você quiser, mas assuma as consequências. Agora, você estando na mão de Cristo, ninguém te arrancará de lá. Nem o diabo, nem pessoas, nem o pecado, nem a morte. A palavra de Deus é clara: as ovelhas que estão nas minhas mãos, ninguém as arrancará de lá. Deixa vir o lobo, deixa vir as tempestades, que venham os problemas, você está guardado nas mãos de nosso Senhor. Essa pode ser a sua oração hoje, antes de você dormir. Senhor, eu quero estar nas tuas mãos. Eu quero estar, Senhor, nos teus braços, protegidos por ti, afagados por ti, cuidados por ti. E quando nós nos sentimos nas mãos do Senhor, tudo muda. Quem está nas mãos de Cristo, você sente a tristeza transformando em paz, a tribulação em bonança, a doença em saúde, as trevas em luz, a confusão em claridade, o obstáculo em vitória, porque o Senhor cuida daqueles que nele confiam. Vale a pena confiar no Senhor. Não se tem notícia que o pastor abandonou a ovelha sequer, mas a ovelha que se abandonou, ele vai atrás. Ninguém nos tira das mãos de Cristo, mas você pode de lá saltar. Então, meus irmãos, levemos para a nossa semana esta palavra. Deus espera de mim um testemunho, assim como Paulo e Barnabé. Há pessoas que vão gostar, há pessoas que não vão gostar, quando a nós estaremos cheios de alegria e do Espírito Santo. Seguir Jesus não é uma atitude labial, é uma atitude experiencial, é uma experiência, não é uma fala, é uma vida. Escutá-lo, segui-lo nas suas mãos, nos seus braços. Finalizo explicando, talvez você ainda não saiba, mas vai saber agora, a beleza do quadro conhecido por muitos: Jesus, o bom pastor. Como que este quadro tem várias nuances do quadro, mas o quadro original, e muitos aqui já viram, é Jesus com uma ovelha no ombro. Ele segura duas patinhas de uma mão, duas patinhas na outra, e a ovelha é como se fosse um cachecol. Já viram isso? A minha pergunta é: por que esta ovelha está ali? Há muitas pessoas que não sabem. Ai, padre, por que a ovelha está lá? Por que ela está lá? Se tem um rebanho de 100, 200, 300 ovelhas, por que aquela está ali? Ah, padre, é porque é a preferida, é a caçulinha, é a bonitinha. Aí Jesus falou assim: não, você não vai andar, vem cá que eu vou te carregar. Pelo contrário, aquela ovelha é a pior. E qual é a ovelha pior? É a chamada ovelha saltitante. O pastor, todo rebanho tem uma ovelha saltitante. O que é a ovelha saltitante? Ela não quer ficar perto do pastor, ela não quer ficar junto do rebanho, ela quer ficar pulando. Só que tem um problema: se ela pulasse sozinha, até que ia, ela ensina as outras a fazer o mesmo. Ela escolhe um lugar no redil onde ela consegue pular, e ela pula. E quando ela pula,
ela fica berrando para as outras, e as mais atrevidas pulam junto. Aí o pastor, além de guardá-las no redil, tem que ficar correndo atrás das ovelhinhas saltitantes. Como que ele resolve esta questão? Transformando a ovelhinha saltitante numa ovelhinha com a perna deslocada. Cuidado com isso. Você aí, ó, que é uma ovelhinha saltitante, tua chapa está esquentando, viu? É sua batata tá assando, ó. O que o bom pastor faz? E por que o bom pastor faz? Porque ele não quer perdê-la. A ovelhinha saltitante chega na hora de dormir, todas as ovelhas se deitam, e o pastor, ó, está de olho na saltitante. Ele chega perto dela, faz um carinho, faz uma gracinha, ela fica toda, ele pega na perninha dela e faz um movimento brusco, ele sabe fazer, ele vai deslocar a perninha dela, só que não dói, faz um barulho, ela e fica quieta. O pastor sabe o que ele fez, e pronto, deixa passar a noite. Quando o sol amanhece, as ovelhas começam a acordar, vão levantando, o pastor começa a tirá-las do redil para levá-las para as planícies. Esta ovelhinha tenta levantar e ela não dá conta, porque a perninha está deslocada. Ela tenta, aí começa a doer, e ela começa a chorar, e ela vai chamando o bom pastor. Aquele choro. O pastor chega como se não soubesse de nada, dá um cutucão nela com a vara, ela não consegue levantar, puxa com o cajado, ela não consegue. Aí aquela ovelha, atenção, que só queria ficar longe, ela se vê necessitada dele, e ela sabe, se ele não me carregar, eu não consigo andar. Então ela é dócil. Aquela ovelha rebelde, ela se torna dócil. Aí o pastor a pega, a coloca no ombro, segura uma patinha de cá, outra de cá, e vai andar com ela. Quanto tempo, padre? Geralmente 3 dias. 3 dias. Ele desce, dá comida, dá bebida, põe, e ela acostumou ficar ali. Ela acostumou com o cheiro do pastor. Ela está ali exatamente para isso, para acostumar com o cheiro do pastor. 3 dias depois, as ovelhas estão deitadas, o pastor chega, pega a patinha dela, coloca a patinha no lugar. Ela não sabe, um animalzinho. De manhã, as outras levantam, ela continua deitada e fica só que o pastor já sabe que ela consegue andar. Ele chega, dá um cutucão com a vara, ela fica em pé, e ela vê que agora ela consegue andar. Minha pergunta é: dali para frente existe ovelha saltitante? Aquela ovelha, meu filho, é um grude com o pastor. Onde o pastor está, ela está do lado. Ela não consegue ficar longe daquele que acostumou a carregá-la nas suas mãos. O pastor deslocou a perninha da ovelha porque ele a odiava. Ele queria salvá-la. O que significa uma perninha deslocada? É um problema, uma tristeza, uma provação, uma doença. Meus irmãos, não estou falando para todos vocês, mas estou falando para muita gente aqui. Se a sua vida estivesse a 1000 maravilhas, talvez nem aqui você estaria agora. Por que eu procuro a Cristo? Porque a minha perninha está deslocada, porque eu estou sofrendo, e Ele vai me carregar nas suas mãos. Eu já passei por alguns momentos difíceis na vida. Pessoas aqui já passaram certamente. Quanto mais você já viveu, mais provação você já passou. Vocês poderiam dizer-me, naquele momento na sua vida, onde tudo pareceu de cabeça para baixo,
se você não estivesse nas mãos do bom pastor, você não dava conta de passar por isso não. Amém? Todos vocês têm história para contar. Padre, isso que aconteceu na minha vida, se não fosse a minha fé, eu não conseguiria chegar aqui. Se não fosse as mãos do pastor, eu não tinha vencido. Então muitas vezes essa perninha deslocada significa o quê? Eu te quero perto de mim. Então toda vez que você ver o quadro do bom pastor com a ovelhinha no ombro, você vai olhar e falar assim: mais uma saltitante. É o pastor trabalhando ali. E uma vez que você se acostuma com Cristo, Ele vai colocar as coisas em ordem. Mas quando as coisas entrarem em ordem, nós não conseguimos ficar longe dele mais. As minhas ovelhas escutam a minha voz, elas me seguem e ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Vale a pena, meus irmãos, daqui para frente, essa releitura. Todo problema que aparecer na sua vida, toda tristeza que bater na sua porta, toda provação que aparecer no seu caminho, pergunte-se antes: será que eu estou perto do bom pastor? Será que eu estou grudado no bom pastor? Será que eu estou tendo relacionamento íntimo com Jesus? Ou isso que apareceu na minha vida é para que eu possa rezar mais? Nós terminamos há pouco aí a quaresma. Muitas pessoas acordaram para rezar o rosário da madrugada. Acordei alguns dias, não consegui acordar todos os dias, né? Só acordei alguns. Tem gente que, aí alguém me diz: padre, eu acordei os 40. Os 40? Os 40. Cochilava o dia todo, mas eu fiz os 40. Eu nem preciso perguntar. Ela não fez porque está fazendo graça. Ela precisava de um milagre, para ela ou para alguém. Quem precisa de grandes graças, haverá de fazer grandes sacrifícios. É por isso, meus irmãos, que quanto mais próximo de Jesus nós estamos, e às vezes quanto maior é o problema, mais Deus a gente busca. Ele vai fazer na sua vida o que for necessário para não perder a sua salvação. Então vale a pena ser ovelhas próximas, para que não precisamos ter a perninha deslocada, para aprendermos que sem Ele nada fazemos, nada somos e não existimos. Feche os seus olhos um pequeno instante e traga agora à sua mente a imagem de Jesus com uma ovelha no colo. Cria na sua cabeça essa imagem: Jesus com uma ovelhinha no colo. Esta ovelha é você. Veja Jesus acariciando aquela ovelha, cuidando daquela ovelha, protegendo aquela ovelha. É isso que Jesus faz com cada um de nós. Nós que estamos nas suas mãos, nós que ouvimos, escutamos a sua voz, nós que o seguimos pelo caminho. Eu não sei o que você está enfrentando na sua vida, eu não sei o momento pelo qual você está passando, mas uma coisa eu sei: você está no colo do bom pastor, você está nas mãos de Jesus, e Ele vai dizer: nada te arrancará das minhas mãos, ninguém te arrancará das minhas mãos, porque eu sou o teu pastor.
um pastor que deu a vida por você, que derramou sangue por você. Permaneça nos meus braços, permaneça seguro nas minhas mãos, porque aqui é o seu lugar. Obrigado, Senhor, por todo o carinho, por todo o cuidado, por todo o zelo que tens para com cada um de nós. Que o nosso coração tenha mais confiança, que tenhamos mais paciência, na certeza de que Deus age e trabalha para aquele que nele confia. Ao Senhor Jesus, bom e belo pastor, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. Meus caros irmãos e irmãs, aqui no nosso santuário, você que celebra conosco aí da sua casa, e as pessoas que vão certamente ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos celebrando o encerramento do ciclo da Páscoa, com a festa de Pentecostes. Penta nos lembra 50, são 50 dias depois do dia da Páscoa. Nós temos a quaresma pré-pascal, temos a quaresma pós-pascal, que são os 40 dias que Jesus ficou aparecendo aos discípulos, firmando a fé na ressurreição. Celebramos no domingo passado a ascensão de Jesus ao céu, o Senhor que sobe ao Pai, e hoje Ele envia o seu Espírito Santo. Nós ouvimos na primeira leitura o relato da descida do Espírito Santo sobre aquela igreja nascente. Os discípulos que estavam trancados no cenáculo, com medo, mas ao mesmo tempo orando e preparando este dia que o Senhor prometeu. Na ascensão, Jesus disse: não vos afasteis de Jerusalém, permanecei até que eu vos envie a força do alto, até que recebam o Espírito Santo, para que sejam as minhas testemunhas. Aqui nós temos o principal, ou uma das vertentes principais do Espírito Santo. A pergunta que se pode colocar esta noite: mas para que receber o Espírito Santo? Para que eu preciso do Espírito Santo? Espírito Santo, meus irmãos, que fique claro, não é um dom pessoal, não é uma gracinha de Deus para você, não é porque você é especial, não é um chaveirinho, não é um deusinho dentro de você. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é nos dado pelo Pai, através do Filho, e tem como pano de fundo central o bem da igreja. Jesus disse na sua ascensão qual que é a utilidade do Espírito Santo: o testemunho. O testemunho. Recebereis o Espírito Santo para que sejais as minhas testemunhas. E no final da primeira leitura, o fenômeno de Pentecostes vai dizer que as pessoas estavam encantadas com a pregação e diziam: nós ouvimos na nossa língua os discípulos pregando e falando das maravilhas de Deus. Então aqui nós temos as duas vertentes do Espírito Santo. Primeiro, o testemunho. Segundo, para que com a própria vida e com a nossa boca nós anunciemos para o mundo as maravilhas de Deus. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 683, no capítulo 3º do Credo, vai dizer assim: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Tá danado, hein?
Esse conhecimento de fé só é possível no Espírito Santo. Presta atenção. Repitam: ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Vamos lá. Ninguém pode dizer que Cristo é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. O que o catecismo nos ensina? Atenção nisso aqui. Para estar em contato com Cristo, é preciso primeiro ter sido tocado pelo Espírito Santo. A experiência com o Espírito Santo precede o nosso relacionamento com Jesus Cristo. É por isso que muitas pessoas, não estou falando de vocês, espero que não, né? Que estão na igreja, mas elas não conhecem ainda Jesus Cristo. Elas têm religiosidade, elas não têm espiritualidade. Aí pessoas assim mudam de igreja com facilidade, rezam um dia, não reza no outro, faltou de missa, tanto faz, não tem vida de oração, não lê a palavra de Deus, não tem amizade profunda com Cristo, por mais que ela queira, porque talvez ela esteja procurando a experiência primeira no Cristo. E a igreja me ensina que a experiência primeira é no Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. É Ele que nos precede, vem antes. Ele que nos precede e suscita em nós a fé. Pelo nosso batismo, primeiro sacramento da fé e da vida, quem tem a sua fonte no Pai, é nos oferecida no Filho, nos é comunicada intimamente, pessoalmente, pelo Espírito Santo na igreja. Ou seja, quando é que nós recebemos o Espírito Santo? No batismo. Quando é que nós recebemos o Espírito Santo? No batismo. Mas basta recebê-lo no batismo? Não. Ele tem que crescer. Ele tem que ter liberdade dentro de nós. Guarde o ABC do Espírito Santo. A letra A é abertura. Nós temos que ter abertura ao Espírito. A letra B é busca. Buscá-lo todos os dias. Invocá-lo todos os dias. Não levantar da cama de manhã sem rezar. Vinde, Espírito Santo. Conduz o meu dia, conduz os meus passos, ilumina as minhas escolhas, purifica as minhas palavras, concede-me sabedoria, um dom excelso. Ele precede o nosso dia, é pessoal. Nós recebemos no batismo, mas precisamos buscá-lo sempre. A letra C é centralidade. Precisamos tirar a gente do centro e colocar o Espírito Santo. O que o Espírito Santo quer, eu quero. O que o Espírito Santo não quer, eu não quero. Aonde Ele quer que eu vá, eu irei. Aonde Ele não quer que eu vá, eu não irei. Ô padre, mas como é que a gente sente isso aí? O Espírito Santo vai, não vai, fala, não fala? Como que é o negócio? Numa vida de oração, de escuta, de clamor. Espírito Santo não é nada complicado. Segundo a palavra de Jesus, basta pedir. Aquele que pede, recebe. Jesus disse assim, para quem tem filhos, né? Se o seu filho te pede um pão, você vai dar para ele uma pedra? Se o seu filho te pede um peixe, você vai dar para ele um escorpião? Se vós que sois maus, esse maus aí quer dizer, se vós que tendes pecado, é uma tradução, né? Sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, muito mais o meu Pai dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então, pedir de coração sincero, pedir querendo receber o Espírito Santo, sair do centro e deixar o Espírito Santo aí. Gente, se você soubesse
como é bom partilhar a vida com o Espírito Santo, você era muito mais feliz. Jesus disse: eu vim para que tenhais vida e vida plena, e ninguém tem vida plena sem a plenitude do Espírito Santo. É preciso pedir. Comece a experimentar. Ó Espírito Santo, eu tenho uma reunião hoje, conduza essa reunião, conduza a minha decisão, conduza a minha palavra. Hoje eu tenho um pepino para resolver. Espírito Santo, sempre reze primeiro. Vai conversar com seu filho, vai ter um DR lá com seu marido, com sua mulher. Vem, ó Espírito Santo. O Espírito Santo é o iluminador do Pai, é o próprio Deus em nós. Nós somos templo do Espírito, mas precisamos deixá-lo agir. Quando Jesus conversa de madrugada com Nicodemos, madrugada porque estava escuro, mas não era uma escuridão apenas fora, era uma escuridão dentro de Nicodemos. E Nicodemos, ele era bom, era um homem bom. Tem pessoas que têm o dom da bondade, né? Nicodemos era uma pessoa boníssima, e Jesus fala: você é bom, você é bom. Cuidado, viu gente, porque no mundo que nós estamos, parece que basta ser bom. Ah, mas a pessoa não vai à igreja, o que tem? Ela é boa, ela é bondosa. Ah, a pessoa não tem fé. Ah, mas que problema que tem isso? Ela é tão boa, é uma pessoa boa. Ah, a pessoa nem foi batizada. Mas o que tem isso? Você conhece a pessoa mais boa do que ela? Só que para Jesus não basta ser bom. Para Jesus é preciso nascer do alto. Ele vai dizer com Nicodemos: você é muito bom, é um homem muito reto, mas uma coisa te falta. Olha aí, falta. E Nicodemos fala: mas o que é que me falta? Nascer de novo. Aí ele vai perguntar: mas como que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar no útero da minha mãe? Jesus falou assim: não, quem nasceu da carne é carne, quem nascer do Espírito é Espírito. Necessário vos é nascer do alto, nascer do Espírito Santo. E Jesus compara o Espírito com aquilo que ele é. Espírito, do hebraico, ruá, sopro. Aí Jesus vai dizer: o vento sopra, ninguém vê, mas todo mundo ouve o ruído. Ninguém sabe de onde veio, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nascer do Espírito. Jesus falando que para nós um nascimento espiritual é necessário, mas para que o Espírito Santo ele possa agir poderosamente na sua vida e guiar a sua vida, o seu pensar, o seu sentir, o seu agir, o seu querer, é preciso docilidade. É a letra B. A letra D: abertura, busca, centralidade, docilidade. Uma pessoa que não é dócil, o Espírito Santo não tem como guiar uma pessoa dessa. Uma pessoa que parece um cavalo bravo, não é Espírito Santo que domina um sujeito desse. Então você tem que pedir: meu Deus, dai-me um espírito dócil. Docilidade é ser obediente a Deus, é saber ouvir a Deus, é deixar-se guiar por Deus. Certa vez, um estudante, um monge jovem, né? Não era consagrado ainda, disse ao seu prior assim: eu quero ser cheio do Espírito Santo. O prior: é bom, seu desejo é bom. Mas não diz mais nada. No outro dia, ele falou para o jovem: tudo que o prior fala, você faça sem questionar. Tá bom, prior, eu estou aqui aprendendo mesmo. Pega aquela peneira ali, ó, vai lá no rio e traga a água para mim. Como? Eu falei para não questionar, meu filho. Faça. Tá bom. Ele foi com a peneira, entrou com a peneira no rio e voltou com a peneira. O prior falou: cadê a água? Ah, meu filho, mas peneira não segura água. Volte. Cadê a água? Ah, mas... Volte. Voltou várias vezes. Aí no final ele perguntou: qual a lição que você tirou? Que peneira não segura água. Volte.
Ele estava cansado. Falou: João, não estou dando mais conta de ir. Qual a lição que você aprendeu? Se eu falasse, eu mandei eu voltar. Não, mas dessa vez eu volto com você. O que você aprendeu? Que peneira não segura água. Volte. Aí voltou. Falou: agora coloque a peneira dentro da água e me diga o que você está vendo. A peneira está cheia de água. Exatamente, essa é a lição. Para a peneira estar cheia de água, ela precisa estar imersa na água. Para que você seja cheio do Espírito Santo, você precisa ter uma vida imersa no Espírito Santo. Quando você sai do Espírito, você estará vazio. A nossa vida, ela está imersa no Espírito Santo. A gente pede o Espírito Santo todo dia. Senão, meus irmãos, me desculpe aqui, vai ser apenas uma celebração, um ritual católico, bem celebrado, bonito. A igreja está bonita, nossa, que beleza, Pentecostes, 7 velas na menorá. Os dons do Espírito Santo estão escritos ali: temor de Deus, fortaleza, sabedoria, conselho, entendimento, ciência, piedade. Aí você volta para casa, dormir porque amanhã é segundona, né? Vamos trabalhar. O que mudou? Nada. Porque o Espírito não basta recebê-lo, é preciso transbordá-lo. O que nós ouvimos no Evangelho? Uma das aparições do ressuscitado. Jesus aparece: Shalom, a paz esteja convosco. Ele sopra: recebei o Espírito Santo. E junto com o Espírito Santo, ele concede o sacramento da penitência, a confissão. A quem perdoardes, perdoados estão; a quem não perdoardes, não estão perdoados. Pronto. Ele já tinha soprado sobre os discípulos o Espírito Santo. Por que Pentecostes o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, sendo que numa das aparições do ressuscitado ele já tinha conferido o Espírito Santo? Porque não basta recebê-lo, é preciso deixá-lo agir. E isso não cabe a mim, cabe a você. Aí vai a letra E, que é a última, que é esperança, que não vem do verbo esperar, mas do verbo esperançar, que é muito usado em Portugal. Eles falam muito isso. Esperançar. O que é esperançar? É um agir enquanto se espera. Não é um esperar passivamente, é um esperar ativamente, fazendo o que você pode, na certeza de que Deus fará o que você não pode. Pentecostes, a descida do Espírito Santo, primeiro dom são línguas de fogo, onde os discípulos medrosos se transformam em pregadores da palavra, a começar por Pedro, que não tinha muito estudo, não era tão capaz assim, mas o Espírito Santo capacita, e na primeira pregação de Pedro, mais de 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. Olha o que o Espírito é capaz de fazer no coração de uma pessoa. Por isso que Pentecostes é o contrário de Babel. Se você lê, foi a primeira leitura da missa de ontem, vésperas de Pentecostes, ou vigília de Pentecostes. A primeira leitura de ontem é a Torre de Babel. Fizeram uma torre enorme, o ser humano orgulhoso, Deus confunde a língua, ninguém entende ninguém. Ninguém entende ninguém. Pentecostes foi lido na primeira leitura. Havia pessoas da Mesopotâmia, da Panfilha, gente do mundo conhecido, cada um falando uma língua. Quando Pedro prega, eles entendem na própria língua. O que Babel confundiu, Pentecostes uniu. Eles ouviam na mesma língua as maravilhas de Deus. Minha pergunta é: o seu casamento é Babel ou é Pentecostes? A sua família é Babel ou é Pentecostes? Quando você vai conversar com seus filhos, é Babel ou é Pentecostes? Babel, ninguém entende, é só briga, ninguém fala a mesma linguagem. Pentecostes, paz, entendimento.
comunicação, aquilo que unifica, aquilo que é comum. Por isso nós precisamos clamar o Espírito Santo, para que Ele tenha liberdade para agir na sua vida. Meus irmãos, uma vida no Espírito Santo é igual andar de bicicleta. Você pode chegar para uma pessoa e falar assim: olha, você nunca andou de bicicleta não? Não, vem cá, vou te ensinar. Como que é? Presta atenção. É da bicicleta? Não, não precisa de bicicleta não, vou te ensinar. Quando a gente sair daqui, você vai sentar na bicicleta, ela tem um banquinho. Você vai pôr o bumbum ali no banquinho. Agora, quando você pôr o bumbum no banquinho, não levanta os dois pés não, que você cai. Porque a bicicleta só tem equilíbrio quando você está pedalando. O que é pedalar? Nossa, só está ruim, hein, meu filho? Pedalar é porque tem dois pedalzinhos, você vai pôr o pé, você vai fazendo força assim, ó. E nesse pedal tem uma corrente que vai no pneu de trás. Aí quando você vai pedalando, ele dá a tração de trás e a bicicleta anda. Então você já aprendeu isso aí, né? Aprendeu? Aprendi. Vamos, tem mais coisa. Tem o guidão. Parece um chifrinho assim na frente, ó. Você vai segurar ali. É para virar para a direita? Você vira para a direita, ela vai virar. Vai virar para a esquerda? Você vira para a esquerda. Quando não vira demais não, senão o pneu vira, você vai cair. É um pouquinho, ela já vira. Tá bom. Outra coisa, como que para esse negócio aí? É o freio. Tem o freio na roda da frente e o freio na roda de trás. O da direita é o de trás. Aperte sempre esse primeiro. Você vai freando atrás. Aí você aperta o da frente, você cai. Tá bom. O da frente é o esquerdo? Aprendeu? Aprendi. Então repete. Senta no banquinho, segura o guidão, põe um pé no pedal, deu o primeiro, põe o segundo, virou para a direita, para a esquerda, o freio. Inteligente. Vamos lá agora. A pessoa sabe tudo aqui, ó. A hora que ela sobe na bicicleta, é assim que funciona? Não é. Ela não consegue andar, ela cai, o negócio não vai, é uma confusão. Depois que a pessoa levou uns tombos, ela começa, aí ela aprende a andar de bicicleta. Aí ela vê que para aprender a andar não é teoria, tem que ter prática. E uma vez que você andou de bicicleta e aprendeu a andar de bicicleta, você pode ficar 10 anos sem andar de bicicleta. O dia que você subir, você anda normalmente, nunca mais se esquece. Pouca coisa a cabeça humana guarda tanto quanto andar de bicicleta. A ciência até já tentou estudar isso, não é? Eu sou um exemplo disso, não é? Eu andava de bicicleta quando eu estava no TG lá em Itaúna, fui para o seminário, 9 anos de estudo, nunca subi numa bike. Em Cajuru, não lembro se eu andei de bicicleta. Lembro-me que quando começou os passeios aqui, eu comecei a andar de bicicleta de novo. Meu filho, no primeiro a gente fica meio assim, ó, mas 5 minutos depois, você já está andando normalmente. Espírito Santo é assim. A pregação do padre é ensinando você a subir na bicicleta, a pedalar, a virar o guidão. Mas você só vai aprender se você fizer. Espírito Santo é vida. Você tem que entrar na experiência, primeiro rezando todos os dias, clamando todos os dias, pedindo a sua luz todos os dias, nos momentos difíceis, nos momentos de decisão, nos momentos de escolha. Meus irmãos, as pessoas seriam muito mais felizes se elas fossem direcionadas pelo Espírito Santo. Há uma passagem bíblica que Jesus está no monte rezando, e ele diz para os discípulos passarem para outra margem. Jesus não entra no barco, Jesus fica rezando. Os discípulos entram no barco e começam a remar. No meio do mar veio uma tempestade, quase que o barco afunda. Aí Jesus depois vai caminhando até eles. Mas o texto diz por que os discípulos enfrentaram uma tempestade que quase os afundou. A leitura diz o motivo. Quem sabe qual é o motivo? Eles remavam, não saíam do lugar, as ondas entravam no barco. Por quê? Está escrito. Por quê? Tem um porquê lá. Por quê? Por quê?
Um de cada vez? Um de cada vez? Repita. Porque o vento era contrário. Porque o vento era contrário. Por que está na Bíblia isso? Porque a barca é a nossa vida. O vento é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo for contrário àquilo que você anda fazendo, a sua vida não será fácil. Se aquilo que você quer não é a vontade de Deus para você, a infelicidade será a sua companhia. Conversava há pouco, pessoa que foi atender em confissão, conversava com ele, falei com ele assim: olha, confissão bem feita. Falava com ele assim, para você ver como que é bom a gente ter uma vida no Espírito Santo. Porque a pessoa que vai levando a vida do jeito dela, ela pode construir o que ela sonhou. No final, ela se sente vazia e incompleta. Porque o vento, ele é contrário. Quando você segue o Espírito Santo, você tem vida plena. Você tem alegria verdadeira, você tem plenitude interior, você tem saúde emocional, você tem vitória espiritual e você vai enchendo os outros ao seu redor também do Espírito Santo. Então, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, as pessoas gostam de estar perto. As pessoas se sentem bem quando você dá para elas também um direcionamento de vida. Então, meus irmãos, que nós façamos como os discípulos. São aqui apenas 3 passos para a gente também rezar. Primeiro passo, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Seja uma pessoa que reúne e não que divide, que espanta. Tem 2 tipos de gente. Tem gente que ajunta a roda e tem gente que dispersa a roda. Ou não tem? Veja a festa, veja na sua faculdade, veja na sua escola, veja na roda de amizade. Tem gente que onde a pessoa está, todo mundo vai. Vamos sentar naquela mesa ali, vamos sentar naquela mesa ali. A mesa cabe 4, fica 30 sentado lá. Porque tem alguém que ajunta a roda. Você não conhece gente que tem a roda, a pessoa chega. Também, coitada, a pessoa que dá azia em pacote de bicarbonato, né? A pessoa chega, só fala mal dos outros, pessimista. Você vê, um levanta, outro sai, aquela roda ela vai se... Então seja a pessoa que reúne. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Transforme a sua casa em cenáculo. Transforme a sua casa em lugar de experimentar a paz que vem do Espírito Santo. Viajar é bom, mas voltar é melhor. Eu que o diga, né? Eu que o diga. Voltar, mas é voltar para onde você se sente bem. Quando eu chego na casa da minha mãe, aí primeiro eu abro o portão, geralmente ela está lá na sala rezando, vendo alguma coisa de igreja, e a janela fica 2 dedos abertos assim. Aí eu chego na janela e olho, você dá a cabecinha dela assim, vejo lá por trás. Pronto, não precisa de mais nada. Falei, cheguei na casa da minha mãe. Aí eu abro a porta, benção mãe, Deus te abençoe. Paz. Infeliz daquele que viaja e não tem motivos por que voltar, não é? Muito melhor o boteco, o campo, a faculdade, que é voltar para casa. Não é um cenáculo, não tem o Espírito Santo. Onde o Espírito Santo está, a gente gosta de estar. Transforme a sua casa num lugar agradável, um lugar que as pessoas queiram estar. A nossa comunidade, um lugar que as pessoas queiram estar. Segundo, veio do céu um barulho, como uma forte ventania. Forte ventania é para tirar as coisas do lugar. É para tirar um pó e para colocar pó. Eu lembro quando nós celebrávamos aqui ainda na parte de baixo, que não tinha o santuário, preparando o tríduo de Frei Galvão. Não me lembro qual tríduo, qual dia que foi. Era umas 4h da tarde. A Bárbara, que é minha secretária, ligou para mim. Falou, Padre Christian, tá chovendo aí? Eu olhei e falei assim, o céu tá bem preto, mas não tá chovendo, tá um chuvisco. Falou, pois é, aqui no Frei Galvão, o mundo tá acabando. Caiu um toró, levantou as barracas,
derrubou as cadeiras quase todas, estragou os negócios da feira, meu Deus do céu. Mas aí a chuva parou ali umas 5 e pouco, o pessoal trabalhou, quando as pessoas chegaram para a missa, já estava um pouco mais sob controle. Uma forte ventania. O que significa forte ventania? O Espírito Santo quer tirar as coisas do lugar. Talvez não é o lugar que elas precisavam estar. Só reza bem quem reza com a mão aberta. Repita isso aí. Tá bem, quem reza com a mão aberta. Então pergunta para quem está do seu lado: você tem coragem de rezar com a mão aberta? Você tem coragem? Eu não estou entendendo o que o pai está falando. Então vou explicar, meu filho. Quando você reza com a mão aberta, o que está nas suas mãos? Tudo que é importante. A sua vida está nas suas mãos. Aí você reza com a mão aberta, né? A confiança do Espírito Santo. Aí Deus falou assim: tá bom, você está rezando com a mão aberta, então eu vou olhar essa sua mão. Aí Deus olha a nossa mão. Não é fácil rezar com a mão aberta, né? Aí Deus olha a nossa mão. Primeira coisa, Ele olha e fala: certas coisas estão no lugar, ficarão aí. Certas coisas estão fora de lugar. Então Ele mexe, Ele troca coisas de lugar. Terceiro, certas coisas não pertencem à sua mão nem à sua vida. Eu vou tirar. Ele tira oportunidades, Ele tira situações, e Ele diz: o que precisava estar, não está. Eu vou colocar. São os 4 movimentos de uma oração no Espírito Santo. Certas coisas permanecem, certas coisas Deus muda, certas coisas Deus tira, certas coisas Deus acrescenta. Só quem está cheio do Espírito Santo reza assim, porque a gente tem muito medo do que Deus pode fazer na nossa vida. Eu não me lembro qual foi o filme que eu assisti. Acho que era Rei Arthur. Não sei se era, não. Não sei se era Troia. Mas a frase eu guardei. 1 hora lá do filme, eles estão indo para a guerra, e um dos guerreiros está com medo de ir para a guerra. Aí a mãe dele diz: você não tem medo de perder a guerra, você tem medo da força que você tem. Esse é o medo que a gente tem. A gente não tem medo de Deus fazer mal para nós, porque Deus não faz mal. Por que a gente tem medo de Deus começar a fazer o que Ele quer e a gente assustar com aquilo que Deus está fazendo? Por isso que muita gente reza com a mão fechada e não tem coragem de asbiar. Deixa Deus fazer, deixa Deus agir na sua vida. O Espírito Santo, Ele sabe mais do que nós. Vai se deixando conduzir. Deixa o vento ser a seu favor e não contrário. Veio um barulho chama atenção, né? Barulho chama atenção. Vocês estão prestando atenção na homilia do padre. Aí ali fora cai o metal. Tá! Vocês não veem, eu tô aqui, todo mundo faz assim, ó. Os mais trágicos. Matou? Ou não, só caiu um ferro. Aí volta para a homilia. O barulho chama a nossa atenção. O Espírito Santo fez barulho porque Deus quer chamar a nossa atenção. Responda para você mesmo: onde você tem colocado a sua atenção? Você dá atenção para quem? Você coloca a sua atenção onde? Deus está chamando a nossa atenção. Ele quer movimento, trocar peças, tirar, colocar, ventania. E por fim, línguas como fogo pousaram sobre cada um deles. Língua, comunicação, anunciar as maravilhas de Deus. Fogo, aquece, purifica, cauteriza, enobrece. Então Deus, Ele quer nos dar a plenitude do Espírito Santo para que sejamos testemunhas dEle e possamos anunciar as maravilhas de Deus.
Espírito Santo, meus irmãos, não é para Deus te dar o que você quer, para você conseguir dar a Deus o que Ele quer. Se você reza certo, você vai ver que você rezou errado a vida toda. Vou repetir a frase. Se você começa a rezar certo, você vai ver que você está rezando errado a vida toda. Como que a gente reza? Pedindo. Mas quando você começa a rezar certo, quem vai pedir é Ele. Essa é a oração. Quem disse isso? Santa Teresinha de Lisieux. Eu fui há pouco no Instituto Hesed, aí eles construíram lá dentro uma casinha, Santa Teresinha. Fica só na clausura. Então os leigos não vão lá, só as irmãs. Mas os padres chegam lá dentro, aí eu tive que ir lá xeretar, né? Aí a mulher, não, padre, vem cá para você conhecer a casa de Santa Teresinha. E eu já estive na casa dela na França, idêntica, a imagem do pai e da mãe, Santa Teresinha falando que queria ser uma carmelita, a casinha, a cama dela, Nossa Senhora, os livros. Aí eu estou lá filmando, né? E as irmãzinhas para mim só assim, ó. Aquelas irmãzinhas não são mole não, viu? Elas para mim assim. Você que de olho em mim, para recedito. Falei, irmã, a senhora quer falar alguma coisa comigo? Quero. Pode falar. Eu conheço. O senhor não veio aqui à toa, né, padre? Só que o senhor veio aqui para conhecer a casa Santa Teresinha? Falei, a senhora não me chamou para conhecer a casa? Não. Quem trouxe o senhor aqui foi Teresinha. Ela quer que o senhor a conheça mais. O senhor conhece Santa Teresinha? Falei, não. Conheço, mas não conheço. Não vou falar que eu conheço. Conheço. História de uma alma. Falei, não. Então, o senhor vai adquirir esse livro aqui, um livro grosso, Biografia de Santa Teresinha, a melhor que tem. E o senhor vai lê-la, porque tem muita coisa que Santa Teresinha vai ensinar para o senhor. Falei, então tá bom. Aí chega ela e me dá o livro, né? Mandou comprar o livro. E ela já adiantou. Não, aqui na livraria do Carmelo tem. Aí eu já fui lá. Barato. R$260. Maravilha, irmã. Só isso. Eu pensei que era mais caro, é só isso. Mas também um calhamaço, né? Aí fui lá, comprei o livro de Santa Teresinha. E a irmã falou ainda mais. Só que tem um detalhe, padre. Falei, pode falar, irmã. Agora, depois dessa aí, nada é novidade mais. Santa Teresinha quer que o senhor a conheça na casa dela. Não é para o senhor ler na sua casa, não. Quando o senhor vier, nós vamos reservar a parte da tarde só para o senhor rezar. O senhor vai entrar para essa casa, Santa Teresinha, vai ficar lá de 2 às 5 rezando. Nós vamos marcar coisas para o senhor só de manhã e só à noite. A Santa Teresinha quer falar no seu coração. Só que eu não tenho conta, eu já comecei a ler, sabe? Umas coisinhas eu já li, já marquei. Gente, Santa Teresinha é um exemplo de alguém que se deixou guiar pelo Espírito Santo na simplicidade. Uma parte do livro que eu li, quero compartilhar com vocês, pequenininho. Ela vai dizer assim: existem vasos nobres e vasos pobres. Um vasinho de barro que se põe no chão, ninguém dá valor, e ele dura muito tempo. Um vaso de louça caro se põe no alto, e ele é cobiçado. Só que se aquele vaso cai, ele se esborracha, ao contrário do que já está no chão. Ele não pode cair, porque no chão já está. Ele só pode ser quebrado pelo gato, porque se coloca ração para o gato. Aí Santa Teresinha vai dizer: meu Deus, a madre é o vaso nobre que está no alto. Ela coordena todo o nosso convento. Eu rezo por ela, para que ela seja santa e que ela não caia, porque se ela cair, ela vai se espatifar. Eu não peço para que eu não caia, porque eu sou o vasinho de barro. Eu só te peço, Jesus, que o gato não me quebre. Santa Teresinha. Mas o que essa santa quis dizer, padre? Vai ler então a história de uma alma, vai ler a biografia da santa, compra o livro, R$260, aí você vai ler. Gente, é uma espiritualidade tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda, que só uma jovenzinha cheia do Espírito, ela poderia ter uma visão como Teresinha teve. Teresinha, ela não nos ensina a teoria do Espírito Santo, ela nos ensina
prática. E ela foi santa pelas coisas pequenas, porque ela clamava sempre o Espírito Santo. Tinha uma irmã no convento, né, que Teresinha morava, que ela rezava fazendo barulho com a boca. Lá no livro diz que ela rezava como se chamasse gato. Como que é isso? Ela rezava assim, ó. Nenhuma irmã tolerava ficar perto dela. Todas as irmãs ficavam longe para rezar, que a irmã cheia de mania. Teresinha olhava e pensava assim: coitada, ela fica tão sozinha, eu vou ficar perto dela. Só quando ela sentar perto de Teresinha, a mulher ficava. Aí Teresinha punha a mão e falava com Deus assim: meu Deus, ninguém consegue rezar com esse barulho não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar do lado dela, e a oração dela que sirva para mim também. A fineza de Teresinha. Quando Teresinha morreu, essa irmã disse: ela foi a minha melhor amiga, ela nunca se incomodou com o meu jeito de rezar. Depois que essa irmã morreu, ainda bem que morreu para não ler essa coisa, eles foram ler os diários de Teresinha. Lá estava que era a irmã que mais a incomodava, era a irmã que não a deixava rezar, mas ela oferecia o barulho da irmã para a santificação dela, e para que a companhia de Teresinha junto com aquela irmã fosse para ela santificação. Tanto é que as irmãs que não aguentavam rezar, você não sabe o nome de nenhuma, e Santa Teresinha passa os séculos. Quer dizer, o Espírito Santo, ele é uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela briga menos, ela é mais compreensiva, ela é mais carinhosa, ela tem uma visão da vida de maneira diferente. É como se você colocasse as lentes do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eu perdi o trabalho, ô desgraça, agora eu vou trabalhar onde? Vou viver de quê? Perdeu a namorada, piriguete, vagabundo, aconteceu um acidente, olha aí, arrebentou a frente do meu carro. Aí a pessoa começa a rezar o Espírito Santo. Perdeu o trabalho, não era o que eu queria não, mas Deus sabe o que faz. Talvez não era ali o meu lugar, o Espírito Santo vai guiar o lugar que eu vou trabalhar para eu ter vitória financeira. A pessoa que eu gostava saiu da minha vida. Deus não quer o meu mal, eu não perdi a pessoa, foi um livramento, foi bom para ela e bom para mim. Eu bati meu carro, misericórdia, nem seguro eu fiz ainda, mas pelo menos a pessoa, ela tem um olhar de gratidão. Quem nos dá isso? O divino Espírito Santo. Então, meus irmãos, espero que esses exemplos todos aqui, dessas analogias que eu fiz, ajude você a ter o desejo de ter o Espírito Santo. E não se esqueça o que o catecismo me disse: a experiência do Espírito precede a experiência de Jesus Cristo. Quem não tem a experiência do Espírito não poderá dizer com a própria vida que Jesus Cristo é o Senhor. Faça esse propósito, não levante da sua cama a partir de amanhã sem clamar o Espírito Santo. Há uma oração muito bonita e simples, você não vai rezar só isso não, viu? Mas é uma oração profunda. Muitas irmãs rezam assim, depois que elas rezaram todas as orações da manhã, o Santo Terço, a Santa Missa, laudes, 1 hora de vigília, elas vão começar o trabalho ali para 7h30, elas já estão liberadas para o trabalho, elas acordam ali para as 4, 5 horas para rezar. Muitas irmãs terminam a oração com essa frase, a que está rezando diz alto: Espírito Santo. E as irmãs respondem todas juntas: o que faremos juntos hoje? E ela sai da capela. Bonito isso, né? A hora que você sair de casa, Espírito Santo, o que faremos juntos hoje? Leva o Espírito Santo para a sua escola, leva para o seu trabalho, leva para o seu namoro, leva para o seu casamento. Quem somos nós, meus irmãos, sem o divino Espírito Santo? Lembre da história da peneira. Nós só temos o Espírito se nós vivemos
imersos nele. Sem o Espírito Santo, nós somos uma peneira tentando carregar água. Estamos com sede, querendo saciar a sede do outro.